vamos falar agora esse desfecho desse programa, desse curso, que tudo termine aqui. Tudo termina de um ponto de vista não crítico, mas que mostrar para vocês sobre do ponto de vista de progressão de doença renal crônica, vendo os fatores de riscos. Aqui para vocês é chamado Vigitel. O que não é Vigitel? Simplesmente é através de consulta por telefone ou através de rádio. Liga para vocês e pergunta da família quem é hipertenso, se é tabagismo, se é diabetes, sobrepeso, obesidade, sedentarismo, idosos acima de 65 anos. É isso que tem chamado Vigitel e tem sua importância, principalmente através dela. Veja que o Ministério da Saúde publicou agora, em 2014, que o brasileiro está tendo um sobrepeso de 56,5, isso é 2014, que está lá do Ministério da Saúde que publica isso para nós. Isso, obesidade em torno de 18,2%, hipertenso 24,3% aqui por cento. Tabagismo melhorou mais, é que houve uma queda certo do tabagismo no Brasil. O sedentarismo também mostrou que o brasileiro está melhor, caminhando mais. Então houve aqui uma redução do sedentarismo. Idosos, esse, sem dúvida, é que a população cada vez mundialmente vai aumentando. Isso, fatores de diminuição da taxa de natalidade e aumento da perspectiva de vida, que é justamente dos idosos. Vocês, não sei se alguns meses, 2 ou 3 meses, saiu publicado na televisão, numa cidade lá de Portugal, o prefeito estimulando, certo, aumentar a natalidade, e para casal ele dava tantos euros, chegando na casa de familiares, numa aldeia daquela lá, ou seja, dando dinheiro para aumentar a taxa de natalidade, que justamente é isso do aumento. E no Brasil, não resta dúvida. Não resta dúvida que os idosos também não foge do mundo. Então, no ano de 2025, o Brasil terá uma população de idosos semelhante à chamada da Argentina. E isso faz com que todos esses idosos, 22%, eles já convivem, certo, com o diabetes médico que está presente neles. Então, todas essas doenças, 4 que vocês estão vendo, tranquilamente vai ter desfechos de doenças crônicas não transmissíveis, como doença coronariana, cerebrovascular AVC, ou um quadro de insuficiência cardíaca, e ela está aqui justamente fazendo parte dessas doenças não crônicas, não transmissíveis. Muito bem. Então, partindo daí, é que no país hoje tem em torno de 120, olhem para vocês, 121 mil pacientes em programas de terapia renal substitutiva e hemodiálise não diálise. Eu achei bastante interessante. Olha a estimativa, para ser 34 mil pacientes, certo? Segundo a estatística da nossa sociedade, que foi recentemente iniciada. Mas o grande problema não é esse aqui, é esse que a gente está vendo aqui. É esses estágios. Aqui é estágio 1, 2, 3, 4 e 5, nessa fase terminal, em que os pacientes entram, estágio 5, em programa de diálise. O grande aqui, essa aqui é a ponta do iceberg, que é a doença renal crônica, porque estima-se que mais de 10 milhões de indivíduos têm algum grau de doença renal crônica ao nosso lado e justamente não está sendo diagnosticado. Mostrando que a prevalência baseada em estudos populacionais, pessoas acima de 30 anos têm o risco de doenças renal crônicas 7,2%, acima de 64, olha lá, 28 a 46%,
E pacientes já em estágios iniciais da doença, ele tem a chance de mortalidade de 46%, e aí acima, justamente de moderada grave, isso vai aumentando a taxa de mortalidade muito mais. E hoje, a taxa de mortalidade em pacientes em diálise no nosso país é 18,9%. Muito bem. No Brasil, como eu disse, ainda a prevalência, veja aqui em relação aos outros países. Então, como eu já falei, mais de 10 milhões tem algum grau de disfunção renal. Isso, no Brasil, 50, olha lá, doença renal para 100 mil habitantes. E nos Estados Unidos, 110 por 100 mil habitantes, 205 por 100 mil habitantes no Japão. O que quer dizer isso? Diz que isso sugere que a doença renal crônica ela é subdiagnosticada no Brasil, em relação aos outros países, como você vê aqui, aumentando a taxa de internação e os insumos, os custos da terapia renal substitutiva, acima de 2 bilhões que gasta o Ministério da Saúde, ou justamente por ano, sem contar aqui com os custos dos pacientes transplantados. Muito bem. Isso nos diz o quê? Que a doença renal crônica é ainda pobre de conhecimento de nós clínicos, principalmente, além do mais, ainda dos pacientes. E a dura realidade é esta: mais de 75% dos pacientes entram em diálise justamente sem saber o porquê. Parece que o nefrologista é como se fosse um terrorista. Seu rins não está funcionando, passar o catete e entrar em programa de hemodiálise, e esses pacientes entram no lado psicológico e é de até cometer suicídio, que recentemente a nossa enfermaria dissemos a uma jovem que era o rins estava não funcionando mais, ela vai fazer catete, teve um lado psicológico muito grande e está sendo acompanhado. Então, o impacto justamente é desses pacientes que já chegam para nós com implante de um catete e não tem cabeça que possa suportar, levando essa doença em capacidade funcional, com péssima qualidade de vida, altas taxas aqui de mortalidade, certo? Consequentemente, hoje é considerada como um problema de saúde pública no mundo. Então, diferente do professor daqui, Rodrigo Forgou, que a lesão renal aguda é uma perda abrupta de suas funções que vai de hora a dias, enquanto que esta daqui justamente é igual à música de Partiu da Vila, é devagar, devagar, devagarinho, porque justamente é uma doença que ela progressivamente vai perdendo todas as suas funções até não permitir mais a homeostase do meio interno. Consequentemente, esses pacientes entram em síndrome urêmica. Então, é uma doença progressiva, lenta e progressiva, tendo assim como por definição, certo, qualquer anormalidade estrutural, seja ela estrutural da membrana basal glomerular, onde vai perder proteína, e proteína é um baita de um biomarcador de progressão de doença renal, bem como na sua estrutura, como a doença renal policística que vocês viram ontem, perde aquela arquitetura e vai progredindo lentamente para a insuficiência renal crônica. Ou funcional, através de quê? E ou funcional através do aumento da creatinina, que é sustentável por mais de 3 meses. Então, diante disso, por isso que é pobre dos conhecimentos, tanto dos clínicos como dos pacientes, é porque N causas levam à progressão de doença renal. E aqui eu chamo a atenção de vocês, é a prevalência, o que está todo dia ao nosso lado. É os hipertensos, diabéticos, olha os pacientes que é uma epidemia, como eu falei há pouco tempo, pacientes portadores de doenças cardiovasculares, o cardíaco, quando ele é internado, o colega daqui pode ver, 30% a 40% ele já tem
um déficit de função renal. Familiares que têm doença crônica na família, como eu já falei, de função renal crônica ou policística, ou é chamado de outras doenças glomerulares de Albert, que justamente esse Albert é uma glomerulopatia, é uma doença hereditária relacionada com comprometimento auditivo e visual. Membros da família têm isso, considerar esses pacientes também em prol como grupo de risco. Outros, olha os idosos, esse é que eu sempre digo, a medicina hoje, ela é puramente do idoso, como é que chama? Geriátrica. Então nós, médicos, ainda não estamos sendo formados, que deveria ter nas nossas escolas uma disciplina para justamente saber, aprender a conduzir os idosos, porque tudo está em voga no grupo de risco aqui com a idosa. Retardo de crescimento aqui, aumento, o povo saiu recentemente no âmbito da maternidade. Aí o espero aumento e retardo do crescimento fetal em virtude das jovens, bastante tendo a incidência dessa situação, grandes ingestas de proteínas. Então cada vez mais aqueles produtos que tem na farmácia, eles chamados a lesão renal da vaidade. Então eles comem muitas proteínas, aqui como dieta também com proteína, e fatores étnicos e pobreza, tranquilamente, não só a doença renal crônica, como também outras doenças não transmissíveis, do ponto de vista dos ambientes sanitários do paciente, a dificuldade de se ter um acesso à saúde, e a anemia também faz parte de progressão de não só de doença renal, como as outras não transmissíveis. No Brasil, há uma causa de doença renal crônica, é essa hipertensão, 35%, diabetes médio, 28%, inverte nos países desenvolvidos. O primeiro é diabetes, o segundo é hipertensão, e já está se aproximando, certo? O diabetes está aqui, principalmente em virtude justamente da idade. Glomerulopatias em torno de 11,5% da nossa sociedade. E aí, por que progride essa doença renal? A gente chama, primeiramente, é uma teoria do hiperfluxo glomerular. Isso significa que toda vez que tem uma perda da população de nervos, aqueles remanescentes terão que trabalhar mais. Trabalhar mais para quê? Porque justamente, à medida que vai caindo a taxa de filtração, produto daquelas taxas de filtração, de excreção do produto do metabolismo, isso vai diminuindo, vai retendo certas substâncias tóxicas, e justamente esses glomérulos remanescentes, eles aumentam o seu estado de hiperfiltração para manter a homeostase, até perdendo o estágio 5, que é chamado cinturêmica, mostrando que esse estado de hiperfiltração, toda vez que diminui a chamada massa renal, os nervos remanescentes terão que trabalhar mais. Então vai ter dois caminhos: um que vai atuar na arteríola aferente, levando uma vasodilatação através dessas prostaglandinas, bem como do outro lado, que é a arteríola eferente, estimula a produção do bad boy, que é o angiotensina 2, levando uma vasoconstricção à arteríola aferente. Consequentemente, o que vai gerar dentro do glomérulo um estado de hiperfiltração, hipertensão intraglomerular, lesão do endotélio. Consequentemente, esses pacientes vão apresentar proteinúria. E proteinúria é justamente um baita biomarcador de progressão de doença renal, como também em outros órgãos de coração, cérebros, aumentando a chamado comprometimento desses órgãos. Então, eu sempre digo em que é fácil para vocês entenderem por que ocorre a progressão da doença renal crônica, vocês estudantes. Lembrem de uma coisa: hipercompresso. O hiper da hipertensão intraglomerular e o hiperfluxo
gerando justamente um estado de hiperdinâmico, lesão do endotélio e produzindo aqui a proteína. Muito bem. O QDOC em 2002, ele começou justamente através da creatinina, medindo a taxa de filtração, estadiou. Então, o estágio aqui 1, lesão aqui que praticamente quase não tem, a taxa de filtração aqui em 90%. 2, lesão renal discretamente 60 a 89. 3, vocês estão vendo. O 4, até o 5, abaixo de 15 ml por minuto, ou em diálise. Isso aqui é justamente que o paciente perdeu todos os seus mecanismos de homeostase interno, levando a chamada síndrome urêmica, que eu sempre digo para os estudantes, é uma constelação de sinais e sintomas que comumente inicia pelo trato gastrointestinal e ou cardiovascular, combinando com o neurológico, coma, e se não tratar, o deve, ou seja, morte. Então, é justamente nesse estágio aqui, do 5, para os pacientes diabéticos, a taxa entre problema de diálise quando estiver abaixo de 15%, e os não diabéticos com a taxa de filtração abaixo de 10%. Aí veio o QDOC, o que ele fez? Ele começou aqui mostrar uma correlação, dizendo que mesmo com a correlação aqui, e ajustando para os níveis de albumina, certo? Da albuminúria, ajustando. Isso por quê? Já que nós vimos no anterior que um paciente no estágio 1 tem essa aqui a taxa de filtração, no outro também tem a mesma coisa. Entretanto, se ele tiver presente a proteinúria, e quanto maior a proteinúria, maior é a progressão justamente da doença renal crônica. Então, mostrando a taxa de filtração, ela é mais acelerada, é mesmo que dá um carro, se tem um paciente com proteinúria de 1 grama nas 24 horas, digamos assim, e que se tem outro de 5 gramas de proteína nas 24 horas, esse paciente que tem 5 gramas, um que tem 1 grama é que vai progredindo num carro com fusquinha, enquanto que tem 5 gramas acelera como fosse dando um carro de maior potência. Então, mostrando, estágio 1, vejam aqui que eu botei aqui o verde é de baixo, risco, o amarelo de moderado aumentado, e aqui o de laranja de alto risco, de acordo com as taxas de albuminúria aqui, menor do que 20 miligramas por grama de creatinina, esse 30 a 300 miligramas por grama de creatinina, e aqui acima, que justamente já é uma proteinúria mais acentuada. Muito bem, aqui são os parceiros do crime, é o dia a dia que a gente convive com esses pacientes, mostrando a obesidade, hipertensão e diabetes. Então todos três aqui estão lá, os parceiros do crime, vão aqui levar para a doença renal crônica. A obesidade, como eu já mostrei para você, caminha para uma pandemia, aumentando a taxa de diabetes. Hipertenso tem 2 ou 3 vezes mais chance de desenvolver diabetes mellitus, e isso amplia, certo? Justamente as complicações, bem como o tratamento desses pacientes que não se admite. Um paciente diabético de alto risco, tratando a hipertensão dele com uma droga ou duas drogas, comumente esses pacientes utilizam as drogas antihipertensivas com maior número delas, sobretudo quando estão associadas. 60 a 90% dos pacientes diabéticos, eles são hipertensos. Ok, mas vamos chegar para vocês, pacientes diabéticos, que eles dizem logo, eu fui para o meu cardiologista e eu tenho minha pressão é 12%, 12%, 12 por hora, ele bate no pé e diz que não é hipertenso nem a pau. Aí, neste tipo de paciente, nem é o cardiologista, nem o nefro, nem é ninguém. Só existe um, que é o juiz, é o mapa. Porque 10% desses pacientes chegam já para mim com hipertrofia ventricular esquerda e vendo de graça isso.
Não, é porque eles têm hipertensão mascarada, eles têm perda do descenso noturno, é à noite que mora o perigo. Daí esses pacientes que têm mais riscos cardiovasculares de AVC, é mais pela manhã, justamente que à noite que eles têm chamado notípio, perda do descenso noturno. Então, mostrando para vocês nessa parte. Hipertenso, vejam bem aqui, os riscos cardiovasculares, isso é contínuo. Não se vive na sociedade atual sem ter um fator de riscos cardiovasculares. E esse risco é acumulado com a idade que estamos vendo. Ou seja, o risco cardiovascular é linear com o tempo, é linear com o aumento da idade. E aí mostrando que a hipertensão arterial, ela pode ser a vilã, que leva à insuficiência renal crônica, como ela pode ser causa, ou seja, uma glomerulopatia, um curso da glomerulopatia pode evoluir com a hipertensão arterial. Por outro lado, os componentes da hipertensão na doença renal crônica, justamente o que o renal crônico tem, muita hiperatividade do sistema nervoso simpático, contribuindo assim para maior vasoconstrição da artéria referente. Automaticamente vem a hiperatividade do sistema renina-angiotensina, como eu disse, eles se conversam entre si. Então, o renal crônico, ele tem muito mais hiperatividade do sistema nervoso simpático do que a própria, justamente, sistema renina-angiotensina. Simplesmente porque com o aumento da progressão da doença renal, as toxinas urêmicas ficam impregnadas lá nos núcleos dos hipotálamos, fazendo sempre um gatilho, disparando a atividade justamente do simpático. Aí mostrando para vocês, ainda voltando para que há uma piora da excreção de sal e água, daí dizer que a hipertensão renal crônica ela é chamada volume dependente. Não adianta se ele está demasiado e você quer aumentar os números de medicamento, não melhorou, tem que ver que tem um uso de diurético nesses pacientes. A piora da produção deles aqui, dá o recoleixo do óxido nítrico aqui, e maior assim liberação de endotelina, mais vasoconstrição. Precocemente esses pacientes vão tendo mais endurecimento dos grandes vasos aqui, da rigidez, que por outro lado vai aumentar a pressão de pulso. E vocês estudantes, o que seja a definição de pressão de pulso, é a diferença entre a pressão sistólica e a pressão diastólica nesses pacientes, não no renal crônico. E aí chama atenção para vocês, quem tem pressão de pulso elevada. Notem vocês, pacientes idosos, que os idosos também vão aumentando pressão de pulso, por isso que eles têm pressão sistólica isolada. A doença renal crônica é outro que justamente tem rigidez, como o idoso tem. Os pacientes diabéticos precocemente já têm endurecimento dessas artérias devido ao longo tempo da glicotoxicidade desses vasos. O paciente lúpico, que faz ao longo tempo o uso de corticoide, vai levando a piora também, levando estifnese, endurecimento, então todos eles chamado diminuição da complacência das vasos por causa desse aumento da rigidez. Nada mais, é porque é a saída da elastina dos vasos sendo impregnadas por cálcio e colágeno. Com isso é que leva ao endurecimento desses grandes vasos. Aumenta a resistência aqui à insulínica e hipertensão logo na doença renal crônica, ela é muito mais resistente, com predomínio de pressão arterial sistólica e aí perda do descenso noturno. Mostrando aqui, eu sempre quando eu falo na chamada da idade, isso aqui eu gosto. Eu acho que o Edênio já viu isso aqui 200 vezes quando eu falo isso, mas eu gosto. É um pouco mostrando que o tempo é o inimigo, é implacável, certo? Mostrando, olha aqui somos nós, e aqui mostrando que ocorre a linha da vida contemporânea, nasce, cresce, multiplicação, envelhecimento, morte. E mostrando que
Estima-se no Brasil, pelo menos 65% dos idosos eles já são hipertensos. Por quê? Justamente, a hipertensão é uma doença do vaso. A hipertensão é uma doença da idade. E os estudos mostram que, à medida que a idade vai aumentando, o paciente, a prevalência vai justamente aumentando. E se desses idosos acima de 60%, 5% já tem a creatinina elevada. Não é à toa que o doutor Malsou Grimério, que tem 80 ou 90 anos e já tem um comprometimento de função renal, certo? 80 e quanto? 94 já está com justamente a taxa de filtração glomerular que eu fiz, era 30% a 40%. Então, isso mostrando que a cada década, certo? Acima de 40 anos, vai perdendo em torno de 8 a 10%. Isso é um trabalho mostrado no Kid International, quando eles fizeram a biópsia renal em paciente com idade de 45 anos, mostrou que já tinha 5% de glomérulos esclerosados. Então, mostrando que à medida que a idade vai passando, a taxa de filtração glomerular vai decaindo. Diabetes mellitus, vocês veem, 80% deles no Brasil apresentam pelo menos um fator de risco adicional para complicações tanto renal como aqui a cardiovascular, hipertensão do diabetes, controle de glicemia ruim, microalbuminúria. Essa palavra microalbuminúria, desde 2006, publicado no Kid International de um trabalho do professor Renuzzi, ele diz: esse termo de microalbuminúria já está na época de trocar. Porque nós não estamos dosando é o tamanho da albumina, e sim é quantidade. E a própria Associação Americana de Diabetologia já diz, já pede, baseado no PIDOC, certo? Que evite a chamada de microalbuminúria. Dislipidemia, tudo vocês veem, está implicado na do diabético versus renal crônico. Prematuridade, muito bem. Eu tirei isso de uma revista da época mostrando, vejo uma revisão recentemente e todos mostrando que estudos epidemiológicos mostrando uma relação entre baixo peso e doença renal. Justamente a autópsia em humanos prematuros está diretamente associado ao número de nervos. Isso está provado. Isso porque, se ele já nasce com uma população de nervo reduzido, volta àquela teoria que eu falei para você do hiperfluxo e hipertensão intraglomerular. Então, aquela população diminuída, os remanescentes terão que trabalhar mais e aí vão ter proteinúrias e, consequentemente, vão ter ao longo da sua vida o diabetes, hipertensão e progredindo para doença renal crônica. Aqui mostrando a albuminúria, que é por definição, é ou por uma amostra aqui de 24 horas, 25 miligramas de biquário, ou por uma amostra isolada, certo? Ou 26, alguma coisa coloca abaixo de 30 miligramas por grama de creatinina. Todos nós sabemos, a palavra justamente microalbuminúria traduz disfunção endotelial. Acima de 300 traduz lesão, certo, vascular, e não é somente nos rins que está produzindo essa justamente perda de proteínas. É no cérebro, é no coração, está tendo também extravasamento de proteínas aí. Então, pacientes diabéticos com albuminúria, outra coisa que eu queria chamar a atenção hoje para vocês, é o paciente diabético. Comumente a gente pede nossas albuminúrias do nosso paciente diabético, porque que a gente diz, seu fulano ou dona fulana é abaixo de 30 miligramas por grama de proteína, fique tranquilo que o senhor está muito bem, obrigado. Não! Hoje já estão aqui toda a literatura que se fala muitos em congressos, um paciente que tem diabetes, que ele já tem 10 microgramas por grama de creatinina, ele já é chamado um risco normal alto, porque não é para aparecer o não. Se ela começou a aparecer, certo? Tranquilamente esse paciente vai mais progredir.
Eu sou diabético, eu justamente faço as minhas anual 2 vezes. Eu digo a vocês que a minha está, não é mentira, certo? Está justamente em 2 miligramas por grama de creatinina. Parabéns de volta. E continue assim. Então, tendo proteinúria, como eu já disse, é um preditor de mortalidade para esses pacientes. Mostrando que é um fator de risco, quando já tem proteinúria, muito mais. 1 grama de excreção aumenta o risco de progressão e outras doenças também, mortalidade por doenças cardiovasculares, 6 vezes neste sentido. Então, quando você sair daqui, proteinúria é um baita do biomarcador de progressão de doenças renais, como também de mortalidade de cardiovasculares. Aqui mostrando que daí esses pacientes renais, quando a taxa de mortalidade é altíssima, certo? Por doenças cardiovasculares. Já aqui, olha, vejam, 6 a 9% de infarto, AVC, é muito mais a morte súbita aqui, ou por uma parada cardíaca, por um infarto, ou insuficiência cardíaca, mostrando para vocês. E aqui mostrando que esses eventos cardiovasculares é muito precoce, é muito comum nos doentes renais crônicos, como um multiplicador, certo, de taxa de mortalidade nesses pacientes. Olha, aqui na fase terminal pode aumentar aqui, subir 10 vezes mais alto do que na população geral. E o motivo dessa tão alta taxa de mortalidade? Isso porque os pacientes com doença renal crônica, eles estão expostos a 2 grandes fatores. Além de que vocês aprenderam, que são os fatores de riscos cardiovasculares tradicionais, e o outro que é os não tradicionais relacionados ao anemia. Mostrando que os tradicionais que vocês estão casca de veia, idade, diabetes, hipertensão, sedentarismo, todos vocês já veem. Mas o outro lado, que é o não tradicional, principalmente esse distúrbio mineral e ósseo, mineral que é o distúrbio do cálcio, fósforo e ósseo, que justamente é uma hiperfosfatemia, hiperparatiroidismo e calcificações vasculares, justamente, principalmente é o que vai matar mais os pacientes de doenças cardiovasculares. O fósforo, já precocemente, esses pacientes é um que leva à hipertrofia ventricular, independente se ele é hipertenso ou não. Os cardiologistas não estão muito ligados, certo, ao fósforo quando o paciente, olha, você tem uma hipertrofia ventricular esquerda, não é hipertenso, mas está por outro lado essa toxina, que é o fósforo, levando assim a hipertrofia ventricular e fibrose miocárdica. Calcificações vasculares, tanto da média como da íntima, piorando a anemia, estresse, deficiência de vitamina D, desnutre e o paciente renal crônico é altamente inflamado. E essa inflamação agrava a anemia, desnutre o paciente, tem um fator de acelerar a aterosclerose, consequentemente isso aumenta a taxa de mortalidade. E aqui mostrando os eventos das doenças cardiovasculares, versus aqui a doença renal crônica. Com clírice abaixo de 60, olhe para aqui as doenças cardíacas, 46%, 33% e 23%, mostrando. Esse outro slide mostrando riscos de evento cardiovascular, hospitalização e morte. À medida que a taxa de infiltração ela vai diminuindo, vai piorando, os eventos cardiovasculares vão aumentando, a mesma coisa de hospitalização, bem como também mortalidade. Isso por quê? Porque um jovem de 30 anos, ele morre igual a um paciente de 80 anos da população geral. Isso justamente, olha esse gráfico aqui. Essa aqui é a progressão dos riscos cardiovasculares numa progressão de vida linearmente. Então, na população geral, vai aumentando progressivamente. No idoso, aí vem todas as complicações. Obviamente, a linha da vida, justamente aumentando a taxa de mortalidade. E aqui um paciente de 30 anos, aqui renal crônico, então a taxa de mortalidade é similar a um paciente de 80 anos de uma população geral. Isso por quê? Veja que ele já tem hipertrofia ventricular esquerda, muito precoce, que é um fator de risco de mortalidade cardiovasculares.
30% nesses pacientes, e nos pacientes em diálise, 70% a 80% é essa hipertrofia ventricular esquerda. Visto no eletrocardiograma, 60 aqui e outra temperatura, 60% a 70% dos pacientes previamente já têm hipertrofia. E aí ela é, na sua patogênese heterogênea e multifatorial, depende em parte de fatores potencialmente reversíveis. Como eu disse a vocês, o próprio fósforo desses pacientes é um fator aqui reversível. Se isso vai tendo a consequência da hipertrofia, como eu disse a vocês, leva endurecimento das artérias, aumento da resistência arterial sistêmica, tem hipertensão arterial mais sistólica, tem a hipervolemia fazendo com que o coração vai ter que trabalhar mais, endotelina também e PTH. Do tipo de hipertrofia ventricular esquerda, a concentra está em torno de 40%, excêntrica em torno de 28%. Outro dado importante desses pacientes é o fator aterosclerótico aqui, justamente levando a calcificações vasculares, principalmente aqui, que é justamente na camada média. O que ocorre na camada média desses pacientes renais crônicos? Nada mais de alteração fenotípica, levando assim o osso, ocorre aumento do osteoblasto, levando o osso para dentro dessa camada média. Então, justamente é alta prevalência desses pacientes, progride mais rapidamente que na população, justamente geral, associado à arteriosclerose, justamente acelera, aumentando assim a velocidade de onda de pulso, hipertrofia, como já disse a vocês, e aí eles precocemente renais crônicos, por esses fatos eles já têm disfunção diastólica, logo levando muito frequente a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, 30% a 60% dos pacientes renais crônicos. Mostrando também que aqui é da camada média e da camada íntima também ocorre espessamento, aumentando o índice de AVC, de infarto e doença coronariana. Mostrando para vocês que as calcificações vasculares de média ocorre o endurecimento, como eu já citei para vocês, aumentando a pressão de pulso, aumentando a velocidade de pulso, diminui a perfusão coronariana, aumenta a pós-carga, hipertrofia ventricular esquerda e eventos cardiológicos. Isso justamente no momento em que ocorre para vocês, aqui no canal, em relação à íntima, alterações da aterosclerose. Vejam que o DAC é progressivo com a taxa de redução da filtração glomerular e mostra que 40% a 50% dos pacientes em hemodiálise, eles têm isso aqui, assintomática, e às vezes estão em diálise, morrem como nenhum passarinho durante isso, principalmente diabéticos, como já estão visto. E aqui mostrando para vocês, olha um paciente meu diabético aqui, certo? Olha as calcificações vasculares. Não só deu 8 meses em diálise, justamente morreu, certo, durante a diálise fatal. Mostrando para vocês aqui que esses pacientes têm muitas complicações cardiovasculares. Em 2 minutos vocês vão aprender a fisiopatologia. Endurecimento, a hipertrofia ventricular esquerda no idoso, nos diabéticos, nos renais crônicos e nos outros, mais uma vez, eles têm o chamado stiffness e endurecimento, certo, das grandes vasos. Isso faz com que aumente a pressão de pulso. Aí, se está endurecido as grandes artérias, consequentemente o coração tem que trabalhar mais. Se ele vai trabalhar mais, a consequência é levar uma hipertrofia ventricular. E se isso se vai perpetuar, nessa hipertrofia vai o quê? Evoluir para uma insuficiência cardíaca. Ou por outro lado, vai levar para uma doença coronariana e infarto e mortalidade. Mostrando a vocês do ponto de vista de uma pessoa normal, toda vez que justamente o coração levando sangue para a periferia, há uma diminuição da sistólica em torno de 10%,
pela elasticidade do vaso. E essa diminui ao longo da progressão dos vasos de resistência. Aí você nas escolas de medicina, por que a pressão arterial era maior nos braços? Nos braços é uma e nas pernas é mais elevada, porque justamente é a pressão dos vasos de resistência. E aqui mostrando, quando durante a sístole vai para justamente a periferia, então a velocidade de onda de pulso que ela leva, a retrógrada, ela chega ainda no finalzinho da sístole e chega já na diástole. Consequência que na diástole que o sangue vai, porque na diástole vão irrigar certos os cardos miócitos. É essa que é a fisiologia normal. Com o endurecimento dos grandes vasos, o coração, como eu disse, perde essa elasticidade, vai ter que trabalhar mais, hipertrofia ventricular esquerda. O que vai acontecer? Essa velocidade de onda de pulso retrógrada, ela chega mais rápido ao coração, chegando no coração ainda na sístole, e tendo na sístole, consequentemente não tem diástole, não vai levar sangue para os cardos miócitos, então vai morrer esse paciente, ou seja, a mente de prevalência de ele morrer de infarto, justamente porque aí essa classe de renal crônico que chama a atenção dos outros ter endurecimento, piorando a taxa de mortalidade de doenças cardiovasculares. E pressão de pulso, a pressão de pulso, porque essa, como eu disse, por definição, é a diferença da sistólica e a diastólica. Sim, é justamente, existe nos grandes vasos, certo? A chamada pressão aórtica. E no outros, que é chamado a pressão, chama isso de pressão central. E a periférica, que é essa braquial que a gente verifica, por que 12 por 8, 12 por 7, o paciente teve um AVC? É porque justamente a pressão aórtica, ela reflete totalmente diferente do que essa pressão arterial. Repercutindo a hipertensão para o cérebro, que é essa pressão aórtica, levando doenças cerebrovasculares. Então, daí que essa pressão de pulso, hoje, é um baita e um grande marcador de doenças cardiovasculares do que essa pressão periférica verificada por nós. Nos congressos de hipertensão, os interamericanos, tudo que a gente frequenta, diz o seguinte: até quando, certo, a gente irá verificar pressão em consultório? Em São Paulo já tem N colegas, certo, fazendo a pressão com simples aparelhos. O doutor Eteiro, daqui uns dias, terá isso no dedo, então ele não vai verificar pressão arterial dos nossos pacientes. É o mesmo dos meus pacientes, que são os mais antigos, nem verificam mais, não adianta. E eu digo que não verificam, então ou eu recorro, se ele tiver condições, ou o mapa, ou ele leva para casa uma cadernetinha de compra fiado nas bodegas, e eles pelo menos verificam a pressão certa arterial antes de dormir ou dormir. É justamente que me dá um pouquinho referencial, não dá como mapa, mas pelo menos me dá uma ideia que eu posso ou não modificar a terapêutica desse paciente. Esse é que é justamente o futuro, porque a população está envelhecendo e aí esses pacientes têm que saber a fisiopatologia, tomar medidas antihipertensivas e quando utilizar. Mostrando para vocês aqui a fibrose miocárdio. Olha, a miocardiopatia do renal, do coração, no caso do renal crônico, hipertensão, porque vai endurecendo, inflamação, sobrecarga de volume que eu falei, anemia, hiperpário, deficiência, vitamina D hipóxia, estímulos aqui, tudo aqui vai levar a fibrose do miocárdio. A arritmia cardíaca com fibrose é comum nos pacientes renais crônicos, dentro dela é a fibrilação atrial. Nesses pacientes que estão fazendo hemodiálise, é comum eles fazem a chamada fibrilação atrial, porque chega o hipervolêmico, eu tenho que tirar volume, a resposta cardíaca não chega sincronizada no estímulo, ele encontra uma área de fibrose, tranquilamente vai fazer fibrilação atrial com certa frequência. E vocês estudando do ponto de vista da arritmia mais comum do renal crônico é a fibrilação atrial.
mostrando aqui relacionado às chamadas ou complicações ósseas do mecanismo do distúrbio metabólico calcifólico e ósseo. Essa jovem aqui, que é o teu chamado, aumento de crescimento em partes moles, chamado isso de tumor marrom. Essa minha paciente, e essa lesão dela era muito maior, que chegou ao ponto de fechar aqui, certo, o olho direito dela. E depois vocês viram que ela fez, olha, a marca da paratiroidectomia. Posteriormente, lá no hospital, veio assim pelo grupo dos dentistas, dos cirurgiões odontológicos, fez isso daqui. Outro caso de tumor marrom para vocês, essa paciente, isso daí depende de quem? Do tipo de doença que leva a isso, do tempo da doença, e ela do mais fatores genéticos. Essa paciente, vocês estão vendo, e agora mostrando que ela fez essa cirurgia, está muito bem obrigado, performance dela. Muito bem. E aqui num passeio bem discreto, já que vocês estão aqui, ó, a 99,9%, 98%, certo? São os estudantes, mostrando que, sabia que a gente está tratando os nossos pacientes bem? Qual é a dos protocolos atuais, europeia e americana? Apenas ela está muito mais assim, orientação, porque realmente diz, é isso e acabou, se tem que ser pressão tal. Não, a pressão, às vezes, ela é individualizada e depende do paciente, daquilo que vocês estão acompanhando dia a dia. É um desafio aqui pelo Estudo NICE, aqui feito na Europa, aqui vocês vejam que até em países desenvolvidos. No Brasil, vocês vejam que tem o conhecimento 61% aqui tratamento em 52% e o controle 19,6%, 41% abandono do tratamento após violência, porque é uma doença assassina, não dá sintomas, e aí eu estou bem diminuindo. Diurético, justamente, todos sabem como, barato como primeira via de tratamento da hipertensão, mas por outro lado a gente tem que ver, estar atento pelos seus efeitos colaterais, mostrando aqui o ácido úrico, o potássio, o sódio, o magnésio, certo? Mas ele tem ultimamente desfavorável para o distúrbio metabólico aumentar mais aqui o índice de diabetes médio. Isso na Europa, como na Europa a população é muito mais envelhecida, eles não estão fazendo como primeira linha utilizado. E do clorotiazida é amplamente presente, é mais utilizado na prática médica, tem curta duração e ele nunca provou redução de riscos cardiovasculares. Estudos com clortalidona e o idapamida, esses sim, estou mostrando para vocês que reduzindo riscos cardiovasculares. E aí eu chamo a atenção de clortalidona na nossa diretriz, ela utiliza mais para hipertensão resistente, e eu aconselho não fazer justamente clortalidona, essas drogas em idosos, porque a meia-vida dela é muito elevada e à noite principalmente tem uma ação importante, porque também ela cai a pressão, mostrou no Buffett com clortalidona que durante a noite ocorreu melhora da pressão arterial, mas ela leva a aumento mais de diureses nesses pacientes idosos e eles vão até levantar o risco de queda e aí complica. A idapamida, do ponto de vista, ela tem menor efeito aqui no distúrbio dos lipídios, então muito mais indicada justamente nos pacientes diabéticos. E aqui mostrando que idapamida, a liberação do rumo também a clortalidona, reduz 39% de risco cardiovascular fatal, redução de 64% de insuficiência cardíaca, redução de 21% de morte em pacientes acima justamente de 80 anos. O estudo de vezes do Rivet, publicados agora nas revistas aqui internacionais, se tratar ou não tratar idosos, na realidade devemos tratar, e diminuir riscos cardiovasculares. Amilodipina, que é o bloqueador de canais de cálcio. Por que eu estou botando isso daqui? Eu viés dessa situação. Todos nós sabemos que a amilodipina, o bloqueador de canais de cálcio, ele inibe o influxo de cálcio,
certo, do extracelular para as células musculares lisas, bem como do miocárdio, diminuindo assim a resistência, fazendo com que esses pacientes melhorem a pressão arterial. A ação dele, principalmente na sistólica, ela reduz pressão sistólica muito maior do que diminui rigidez, muito maior do que os outros antihipertensivos. Daí os doses, talvez aqui, o antihipertensivo de eleição são os bloqueadores de canal de cálcio, por reduzir a rigidez muito maior em relação aos outros. Antagonista do cálcio, não devemos fazer isoladamente como monoterapia para pacientes que têm a chamada proteinúria, principalmente que ele aumenta, olha, que ele age diretamente na arteríola aferente, levando uma vasodilatação. Consequentemente, aquilo que eu disse, vai aumentar a pressão e hiperfiltração intraglomerular, proteinúria, consequentemente, elevando a esclerose intraglomerular. Então, não fazer antagonista de cálcio pacientes que têm proteinúria como monoterapia. Mostrando que beta-bloqueador, uma classe é diferente, não são idênticas em suas ações farmacológicas, diferem seletivamente contra os receptores adrenérgicos, a seletividade é dose dependente, quanto maior você aumentar a dose de um beta-bloqueador seletivo, ele vai perdendo isso. Alguns têm as ações vasodilatadoras com o café-de-ló e o chamado aumento da produção do oxímetro pelo nebivolol. O nebivolol, ele expressa o oxímetro porque esse medicamento ele atua no endotélio vascular, liberando o estrógeno, consequentemente o estrógeno faz com que libere assim a produção de oxímetro. E aí, que drogas a gente pode dizer que diminui a pressão de pulso, diminuindo o cardiovascular? Esses betas bloqueadores aqui, como constitui, como é utilizado na hipertensão associada com DAC, doença pericoronariana ou arritmia cardíaca. Entretanto, os trabalhos têm mostrado que propranolol e atenolol têm efeitos grandes no perfil adverso do metabólico, aumentando assim a resistência insulínica, aumenta a diabetes também méritos. E uma meta-análise publicada desde 2007 de Wings, ele mostrou a incidência de AVC em pacientes idosos, principalmente com o uso do atenolol. Isso por quê? Justamente mostra que um estudo chamado CAFé, esse estudo chamado CAFé, fez uma comparação com o uso do atenolol com beta-bloqueador de canal de cálcio e com o estudo de inibidor de ECA. O único que não baixou a pressão de pulso foi o atenolol. E aí mostrando hoje, justamente, Congresso Brasileiro de Nefrologia, estudo NICE, publicado recentemente no Jornal de Cardiologia do Canadá em 2014, mostrando que justamente atenolol é um falso antihipertensivo quando usado em pacientes acima de 50 anos de idade, é melhor em vocês jovens que têm um drive simpático elevado. Esse sim, o atenolol tem as suas vantagens. No Interamericano que eu apresentei, eles estamparam assim a caixa do atenolol e disse tranquilamente, não sei como o governo brasileiro ainda fabrica atenolol. Acho que não, ele tem sim, justamente o seu ainda, o seu cantinho, o seu quadrado na sua indicação, quando realmente seja utilizada. Para IECA são distintos, a diferença na mortalidade entre eles, isso é muito discutido, mostrando aí para vocês, né, estudantes de medicina, o mundo inteiro utiliza os inibidores de ECA, graças a esse jovem aqui que eu tive a prazer de conhecer em 2013, lá em Ribeirão Preto. Ele foi nos visitar. Foi através dele, utilizando aqui, através de vendendo daqui, olha, de Jararaca, ele trabalhando com pradecinina, porque ele viu que justamente através disso foi que desenvolveu os chamados inibidores, chamados da enzima do Isso foi inicialmente para Londres. Londres não teve dinheiro para desenvolver, foi para os Estados Unidos
Estados Unidos lançou para o mundo inteiro essa droga que foi a pioneira, chamada captopril. Eu tive em 1978, ela vinha, eu quando era residente, tinha um aviador, ele ia para o Rio de Janeiro, meu professor já tinha sido de lá, e prescrevia e trazia uma fórmula que era de laboratório. Então, será que quem é quem nessa história é melhor do que Brown? O Brown, vocês vejam, por ele impedir a ação dele é bloquear o bad boy, esse bichão verde, 2, baixando assim a pressão arterial. Além disso, ele inibe a degradação de platinina, estimulando a liberação de um fator de relaxamento endotelial, induzindo assim a produção não só de óxido nítrico, como também de prostraciclinas, que é um baita de uma vasodilatação arterial. Além disso, é deixar a natureza. Por isso, quando a gente dá uma droga nos nossos pacientes, o paciente urina mais, é justamente devido a esse fator que vocês estão vendo aqui, leva uma proteção endotelial, chamando isso de grande importância em reduzir o desfecho, não como proteção renal, como também infarto agudo tubulares. Além disso, tem efeitos antifibróticos, anti-heterogênicos, antiproliferativo, e aqui no chamado recentemente em julho de 2013, no Science Diet, mostrou que em pacientes idosos esse trabalho, ele reduz a taxa de demência e aumenta a função cognitiva dos pacientes idosos. E aqui os IECAs, tem um radical, certo? Carboxilo, sulfativo, fosfativo, e são os lipofílicos, ramipril e peridopril, mudando. Peridopril, vocês vejam, tem um vale pico de 70% a 100%, o ramipril em torno de 50%, o enalapril 48%, olha o vale pico de captopril, 25%. Ainda porque o governo ainda fabrica e joga para nós o uso do captopril, que tem um vale pico de 25%. Então, talvez nós não estamos tratando devidamente os nossos pacientes, porque não estamos otimizando o tipo de medicamento em relação ao vale pico. Muito bem. O estudo Hope, e quem é quem? O peridopril e o ramipril. Eu fazia ramipril. Então, consequentemente, olha o estudo Hope. E o ramipril melhor tomar à noite a fim de cobrir a elevação pela manhã. Logo, ele não possui controle de pressão arterial 24 horas. Peridopril, terceira geração, tem maior afinidade nos tecidos que os demais, tem a meia vida longa e produz muito mais platinina, e por outro lado tem mostrado que ele tem menos tosse. Logo, os IECAs não são todos iguais. O BRA, por não ter ação da platinina, logo ele não dá tosse, certo? Então, utiliza aqui os fármacos, como vocês veem aqui. Losartana. Losartana, ela é uma prodroga. Ela é absorvida pelo trato gastrointestinal em torno de somente 20%. A losartana, ela tem uma ação antihipertensiva, mas ela vai ao fígado e ela sai com essa expressão dessa aqui, XP 38/74, é essa que tem ação, certo, em bloquear lá o AT1. Vejam que a minha vida, losartana, valsartana, valsartana, elas têm uma ação curta. Então, está provado hoje que losartana, o mapa, em que se faz de uma vez só ao dia, não tem proteção, e com 2 vezes mostrou muito mais, isso mostrando para vocês. E aqui de ação prolongada dos BRA, é candacertana, hipersartana, obesartana, esses sim têm uma ação mais prolongada. Muito bem, inibidores de ECA e beta-bloqueadores, o grande problema está isso, no potássio. Parece limitar o tratamento na hipertensão, necessidade às vezes de descontinuar, pessoas pré-existentes que elevam o potássio, principalmente os pacientes diabéticos, porque os pacientes diabéticos são hiporreninêmicos e hipoaldosteronismo. Consequentemente, sem o uso dessas substâncias, os diabéticos são mais propensos a desenvolver hipercalemia, e com o uso dela, então, aumenta a sua incidência.
Obviamente, pela diminuição da excreção renal, a prevalência na insuficiência renal, tanto crônica como aguda, e aqui também relacionado à dose que vai predispor à hipercalemia. Aqui tem esse estudo que cada vez mais nos congressos de hipertensão a gente tem se falado. É a chamada aqui, o antihipertensivo aumentar tem mostrado a redução significativa de eventos de riscos cardiovasculares comparado àquele que usa ao acordar. Então, enxurradas de trabalhos a gente recebe praticamente isso quase todo dia e muito abordado nos congressos. E esse estudo mostrou que mostraram que a pressão durante o sono é um preditor de riscos cardiovasculares. Como eu disse a você, um vizinho teve um AVC pela manhã, de 8, 9 horas da manhã. Então, o grupo que tomava pelo menos um medicamento ao deitar apresentou maior redução de pressão arterial média noturna e um descenso noturno mais prolongado, com padrão clínico mais aqui para a normalidade. E aqui os resultados desse trabalho mostrou ao número dos eventos aqui, veja aqui convencional e evitar, morte aqui total entre um e outro, morte por doenças cardiovasculares aqui, portanto 3,46% aqui, certo? Eventos cardiovasculares 17 a 18% e aqui. Então mostrando que justamente grupos de riscos, então vale a pena no horário noturno, certo, ter pelo menos um medicamento. E aí, como o doutor falou aqui, Rodrigo, o médico quando o paciente sai com aquela relação de medicamento, quando ele sai na porta ele diz: estou morto, olha a quantidade de medicamento. E aí justamente doses de combinações otimizadas em doses até baixas, que tem aqui justamente vários fatores de precoce atingir média pressórica, menor posologia e maior aderência, é o que a gente quer. E aí qual o controle da glicêmico do nosso paciente? Qual é a meta? Todos nós sabemos que há uma prevalência de diabetes médio em torno de mortalidade aqui, mostrando para vocês aqui os diversos medicamentos para baixar a glicose. Vocês vejam a metformina, que é a principal mais indicada de eleição, mostrando tanto a nível de diminuição da geração de glicose no fígado, ela é um sensibilizador de insulina. Também aqui no músculo ela tem uma ação, no intestino pouco, mas ela prioriza. Aqui as incretinas mostrando para vocês, inibidores de TP4, no pâncreas mostrando como assim a sulfodiureia aqui, outras incretinas como também mostrando, e recentemente tem esses aqui, inibidores, não é isso, dos transportes de sódio e glicose 2, é justamente essa daqui induz justamente a perda de glicose atua lá no trato do rins, levando a esses pacientes a perda de glicose. Chamar a atenção, quem fazer o uso dessa medicamento, dessa classe que foi aprovada ultimamente pela Associação Americana, aliás, europeia, é que esse medicamento induz muita diurese e muita polidipsia, aumenta os riscos de infecção urinária, principalmente, já que são predispostos esses pacientes diabéticos, e assim também a desidratação. E aqui mostrando, está um pouquinho aqui, eu tentei, foi recentemente aqui nessa revista, estágio 1, 2, 3, 4, aqui 3, 4, e aqui a fase do 5 terminal. Aqui as metforminas justamente no estágio 1 e 2 sem problema nenhum. No 3 pede aqui um ajuste e 4, com esse aqui, isso como o Rodrigo falou ontem, ultimamente não é tão assim a história da acidose metabólica no uso da metformina. Tem que existir outro processo, outra ação conjugada, e essa outro fator conjugada
sobre qualquer comprometimento do fígado, porque o fígado que é justamente nele que ocorre entre 40% a 50% da metabolização do lactato, e a gente já tem lactato circulando. Então, o fígado tem essa ação de metabolizar o lactato, como os rins também, 30%, ele, através das suas mitocôndrias, metaboliza também justamente o lactato. A acidose lática por metformina é menor do que 4 por 100 mil pacientes por ano. Então não tem tanto o que temer, mas na realidade alguns dizem, olha o que ele diz aqui, à medida que estágio 1 e 2, que tem 1 grama, então não altera, acima de 45 vai 1%, vai diminuindo gradativamente até suspender. Aqui mostrando que as drogas que a gente comumente utiliza, as glipicidas, aqui, algumas como aqui, as glipicidas, não há aqui modifica a glipicida, não precisa de ajuste porque ela é praticamente metabolizada pelos fígados, então não tem problema de ajuste. Aqui, nessas que a gente toma a sitagliptina, que é a Januvia utilizada, essa sim, 1 e 2, aí a partir de 3, 4, 5, aí tem que reduzir ou suspender drogas. A chamada aqui, a vidagliptina, que é o Galvus, estágio 1 e 2 normal, a partir dos demais, então terá que reduzir dose. E a que eu tomo, que é a linagliptina, essa não precisa justamente ela reduzir dose, porque a excreção dela é puramente pelas fezes. Então, independe da taxa de filtração glomerular. Então, mostrando a hemoglobina glicada recomendado por todos eles aqui, a menor do que 7, entre 7 e 68 em pacientes que têm risco de hipoglicemia severa, que tem já diabetes cheio de complicação, e 6 a 6,5 recomendável justamente esses pacientes que têm o KPDS, aqueles que têm diagnóstico recente, certo? Expectativa de vida longa, sem risco significativo de doenças vasculares, o que está aqui falando pertence a esse aqui, o KPDS. Minha hemoglobina glicada está em 5,5, graças a Deus. Muito bem, o tratamento individualizado, olha aqui, metformina, nenhum ajuste entre acima de 45, redução de dose entre 30 e 45, não recomendável aqui abaixo de 30, isso sim por causa de acordo da dose. E aí, como rastrear, está terminando, gente, doença renal crônica. É o que a gente tem que mostrar para vocês. Grupos de risco, sumário de urina, R$5, vai dizer se esse paciente está tendo ou não proteinúria. Se ele não tiver proteinúria no sumário de urina, através de um EAS, automaticamente pede, ainda chamando de microalbuminúria, porque no sumário de urina só detecta albumina acima de 30 miligramas por grama de creatinina. Se tem hematúria, dosagem de creatinina, e ao mesmo tempo tem dosagem de creatinina, estimar a taxa de função renal por fórmula já dita em palestra anterior. A esse sim, os pacientes renais crônicos, eles têm dois lados. Um lado os fenômenos e dois lados de distúrbio de coagulação. Os fenômenos trombocebólicos. Por outro lado, eles também têm tendência a sangramento. Então, tem chamado risco e benefício, sim, a esse quando o indicado está. Olha aqui, distúrbio do cálcio fósforo. Intervenção percutânea, aqui, nós temos uma enfermaria, que ele vai ser um diabético, e é justamente com classe, estágio 4, e vai fazer a próxima semana a sua intervenção. E estatina, aí é o grande nó dos nefrologistas, sim ou não fazer estatina. Eu sempre digo,
E aí os trabalhos mostraram que está tendo a mesma diálise, mostrou benefício. Então a discussão comenta e ultimamente diz, paciente praticamente em hemodiálise, então os efeitos em proteção é quase mínima, porque a fisiopatologia é diferente da população, certo? Da população normal, em virtude do, como eu disse, do aumento de fibroblasto nesta camada média, levando o osso, e a estatina não vai atingir a camada média e sim a língua. Então, eu digo que nos estágios anteriores, sim, não admito um paciente diabético, acima de 40, 50 anos, mesmo com colesterol normal, ele não esteja fazendo uso de estatina. Daí todos os protocolos mostrando, sim, o diabético, ele é enferrujado, ele é intoxicado desde cedo. Ele tem aí os pacientes diabéticos com a idade cronológica de 6 a 10 anos. Um paciente diabético que tem 50 anos é como se fosse ele ter 56 anos ou 60 anos, em virtude do processo aterogênico, é logo precoce, a infotoxicidade ao longo tempo da glicose. Mostrando que encaminhar, olha aqui, encaminhamento tardio é um problema comum em um dos países, está associado ao aumento de taxa de mortalidade, consequentemente aumentando o custo. Encaminhar precoce, estacionar ou retardar a progressão da doença renal crônica, prevenção ou retardar as complicações da própria dela, e decidir ao paciente o tipo de alívio. É quando chega para a gente meter um catete no pescoço. Então, mostrando para vocês que quando taxa de filtração abaixo de 60%, correção da anemia, o fósforo, como eu disse, às vezes o cardioendócrino, não estou familiarizado com esse fósforo cérebro. Pacientes com proteinúria supervisando justamente, porque o uso prolongado dessas drogas que atuam no sistema renina-angiotensina tem um fenômeno do escape, chamado da aldosterona. Por que eu fiz isso? Melhorou e depois piorou com proteinúria. Quem toma isso acima de 3, 4 meses, ocorre o fenômeno do escape da aldosterona, piorando a proteinúria, controle e risco da glicemia, revascularização em paciente com renda vascular coronariana, isso aí a gente tem utilizado. Então, taxa de infiltração glomerular, então preparo psicológico do paciente, escolha do local e forma do tratamento, será que é só evitar, sai sobre falar, tem outra modalidade, viabilizar o excesso. O doutor aqui, o Rodrigo, diz lá nas clínicas hoje em dia, como você diz, mais de 75% dos pacientes de unidade de diálise, eles estão fazendo através do catéter, aumentando o risco de sepsis e endocardite. Não é à toa que a gente vê nas clínicas de diálise. Vacinação contra o vírus da hepatite B, e aí com clínicos abaixo de 15%, consultas mensais, vigilância da volemia, da pressão, da nutrição, até dizer, vou entrar em diálise. Hoje, o entrar em diálise é diferente do que os agudos. Os agudos é quanto indicar, qual é a dose, quanto é que eu devo fazer. Já o renal crônico, não. O renal crônico, como eu disse para vocês na prova, o não diabético abaixo de 10% e os diabéticos abaixo de 15%. Entretanto, pacientes com taxa de filtração abaixo de 10 mostrou aumento, entrar em diálise sem sintomas mostrou aumento de taxa de mortalidade cardiovasculares. Então, é uma vigilância dos meus pacientes. Está uma anemia, tem outro, o potássio está normal, não está sentindo nada. E meu mestre, em 1978, ele dizia, olha, não coloca paciente renal crônico de acordo com o clínico, porque ele entra e tem um chamado desequilíbrio durante a diálise, pode ter uma confusão, ele diz que aquilo foi que matou, ele não vai mais nunca. Deixa ele ter uma síndrome urêmica, aí ele vai valorizar, tranquilamente vai ter aderência desses pacientes com melhor taxa de sobrevida. Então, em resumo, o que eu disse para vocês, é o último, fique tranquilo, é uma doença comum em nosso meio, é uma doença silenciosa,
Ela não manda recado, mas porém, justamente se diagnosticar, podemos estacionar. Tem alta taxa de mortalidade, tem tratamento, ela é de alto custo. Diagnóstico da doença, ela é barata através de 2 simples exames. E encaminhar precoce ao especialista contribui para uma melhor qualidade de vida dos pacientes. Isso graças ao chamado Dia Mundial do Rim. É tudo ultimamente. A grande classe que justamente que pega esses pacientes renais crônicos são os cardiologistas, que ultimamente, daí a síndrome cardiorrenal, nós estamos abraçando cada vez mais, entendendo a patologia e a importância dessa doença do ponto de vista de riscos cardiovasculares. Agora, nesse 12 de março, Dia Mundial do Rim, a endocrinologia também encampou essa unir para diminuir esse grande fato de consumo de altos custos do dinheiro público, que, como eu digo, chega a um ponto que vai morrer muita gente que não vai ter dinheiro para fazer tratamento. E aqui no estado do Rio Grande do Norte, sim, já começou que a Secretaria de Saúde, de acordo com as nossas metas, ela diz que não pode mais porque não tem dinheiro para pagar. E aí os nefrologistas estão algemados e o que fazer. Então depende de vocês e meninos desatuais. Obrigado, chefe, pela paciência. Nós chamamos nosso menino cardiologista.